O Brasil é um imenso produtor de alimentos, responsável por uma quantidade de resíduos igualmente grandiosa, que, se descartados de forma incorreta, podem gerar um impacto negativo para o meio ambiente. A pesquisadora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, professora Gláucia Maria Pastoré, comenta sobre sua pesquisa, sobre como obter, a partir de um desses resíduos derivados da mandioca, uma substância de alto valor econômico, que pode ajudar a produção de alimentos a se tornar mais ecológica. Para a Universidade de Campinas, eu sou a Júlia. Estamos no ar. Bom, então, professora, tentando entender um pouco da sua área e o que a engenharia de alimentos faz, quando eu penso nessa área, imagino que seja algo que busque aproveitar ao máximo possível todos os resíduos na produção de um alimento. É correto pensar assim? Então, hoje, como você bem falou, existe toda essa preocupação em se utilizar tudo da cadeia, né, reaproveitar tudo que for possível, porque existem várias possibilidades hoje que a ciência nos indica de como fazer esse reaproveitamento. Então, achar formas viáveis de aproveitamento, utilizando então tecnologias avançadas e principalmente dentro da área da biotecnologia, para você fazer um aproveitamento bio, isso tem sido muito importante e o Brasil caminha nessa direção sim. E como que a sua pesquisa sobre a farinha de mandioca entra nessa conversa? Bom, é importante a gente lembrar que a mandioca, ela é um excelente alimento, uma base energética muito elevada, mas ao mesmo tempo não tem glúten. É um alimento bastante desejado nos dias de hoje para as diversas formulações. Então, é bem conhecido no Brasil, o Brasil de norte a sul produz farinha de mandioca. O hábito do brasileiro, né, comer farinha de mandioca. Existem vários centros produtores, no norte, no nordeste, no sul, o Paraná, por exemplo, é um grande produtor, assim como São Paulo. Nós fomos visitar uma indústria de produção de farinha de mandioca. Dentro destas visitas, nós nos deparamos com um resíduo que é produzido na hora que se fabrica essa farinha de mandioca, que é justamente o que se chama de manipoeira. A manipoeira é uma água, né, é um extrato aquoso da lavagem dessa mandioca e principalmente da prensagem. Então, para fazer farinha, é importante que você prense essa mandioca, né, ela é triturada e ela é prensada. Na hora que essa prensa atua, gera esse produto, esse resíduo, chamado então de manipoeira. E essa manipoeira hoje, ela já tem algum uso específico que a senhora poderia contar pra gente? De momento, para esta indústria, esse resíduo ele não tem nenhuma utilidade. Então, o que acontece? Ele é armazenado em tanques a céu aberto, aguardando um período, em geral de 30 a 40 dias, para que evapore uma substância que é tóxica, né, que é o ácido cianídrico na mandioca que é utilizada para farinha, chamada mandioca brava popularmente. Então esse resíduo ele tem que ser, tirado, né. A forma mais fácil é já que é volátil, ele, é evaporado, então depois disso, esse resíduo ele pode ser utilizado para adubo, para gado, enfim, mas não tem nenhuma finalidade nobre, além do que essa estocagem de 40 dias, 30 a 40 dias em tanques imensos, né. Uhum. Então vocês podem imaginar como é essa tratativa dentro da empresa, as dificuldades que existem. Bom, dentro dessa visita que fizemos, nós observamos que nesse resíduo, nessa água da mandioca, a gente enxerga muitos micro-organismos, assim, visivelmente, que estavam presentes, né, que cresciam dentro dessa. Então, nos estimulou a checar qual era a composição, e se não havia alguma possibilidade da gente trabalhar com esse resíduo, aproveitá-lo de forma útil para o processamento de alimentos.
E dentro dessa busca, nós observamos que ele poderia ser, na verdade, um verdadeiro meio de cultura para a produção de alguma coisa boa que micro-organismos pudessem crescer nesse meio e produzir. Então, através de vários ensaios, observações, testes, a gente conseguiu isolar micro-organismos que crescem nessa água, né, nessa manipoeira, e produzem substâncias de muito interesse. Uma dessas substâncias são dois biosurfactantes bem importantes que a gente pode obter a partir desse crescimento, né, nesse meio de cultivo. E veja só, é um meio de cultivo que já está pronto por si só. Não precisa que se acrescente nada mais, não precisa que se acrescente vitaminas, nada. Ele é um meio de cultura pronto para ser utilizado para o crescimento de micro-organismos e gerar essa produção dos biosurfactantes. E o que são esses biosurfactantes? Os biosurfactantes são substâncias extremamente buscadas hoje, porque surfactantes são tensoativos, são aquelas substâncias que misturam, né, que tornam possível a mistura água-óleo, né, fase oleosa, fase aquosa. Então, eles têm diversas aplicações, tanto na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, alguns aspectos clínicos de utilização. Então, o mundo busca surfactantes que sejam bio. Por quê? Porque o tradicional surfactante utilizado mundialmente é um surfactante químico, que tem um certo grau de poluição. As águas das cidades têm que ser tratadas por conta desse surfactante químico que é utilizado. Então, a busca de alternativas que sejam mais compatíveis com a vida, portanto, os biosurfactantes, é uma busca bem importante. E sobre os malefícios de como o Brasil lida com esse resíduo, quais a senhora pode ressaltar? Então, o grande problema é que não dá para liberar esse resíduo, essa manipoeira, assim que ela é produzida, jogar, por exemplo, no solo, nas águas. Isso é um contaminante nocivo, por duas razões. Primeiro, que ele é muito rico em substâncias orgânicas importantes, então ele vai causar um débito de oxigênio se for jogado nas águas, né? E a outra questão é a presença do ácido cianídrico. Então, ele não pode ser de imediato descartado no ambiente, porque aí ele vai causar sérios problemas ambientais. Então, é por isso que ele é armazenado durante esse período, né, de 30 a 40 dias, para que se retire o ácido cianídrico, principalmente, e depois ele pode ser utilizado daí para, principalmente para adubo. E como exatamente a pesquisa da senhora se propõe a ajudar o reaproveitamento desse resíduo aqui no Brasil? Eu considero que foi um verdadeiro achado mesmo, uma grande foi uma grande sorte, vamos dizer assim, né. A gente tem encontrado, micro-organismos, bactérias, que aproveitam essa água e, ao aproveitar a água, elas retiram todas as coisas que não são boas e produzem coisas boas, né, de alto valor agregado, que são justamente esses biosurfactantes. Uhum. Então isso é inédito, não havia nada disso no mundo. A África, por exemplo, utiliza mandioca bastante, e ninguém tinha ainda pensado nessa possibilidade de se aproveitar essa água. Então nós vamos retirar um resíduo que dá trabalho, custa para você preparar para jogar no ambiente, e ao mesmo tempo nós vamos gerar um produto bem importante para essas várias ações que eu citei, né. Então, dentre esses produtos, eu gostaria de destacar dois: o que se chama de mel, que é o manosil-eritritol lipopeptídeo, e a surfactina. São os dois biosurfactantes muito importantes que podem ser produzidos, né, desde que se isole as linhagens de micro-organismos adequada. Eles podem utilizar esta água manipoeira como meio de cultura, crescer e produzir esses surfactantes. Para vocês terem uma ideia, ele é tão importante, esses dois surfactantes, que há empresas
poucas empresas no mundo, mas a França é um dos locais que produz, só que altíssimo custo, porque você tem que utilizar um meio de cultivo caro, cheio de nutrientes. Então, quando você imagina utilizar esse biosurfactante produzido tradicionalmente, fica inviável na prática industrial pelo custo, né? Mas aqui no Brasil, esse custo é mínimo, porque é um material totalmente, né, resíduo, não tem valor agregado como resíduo, é quase nada, é praticamente nada, e sem nenhum tratamento mais agressivo ou mais difícil, ele pode converter nessa outra substância. Então, a nossa pesquisa, do nosso grupo de pesquisa, é justamente aumentar a produção, aumentar a produtividade através de engenheirarmos esse processo. Daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou Nery de Barros Almeida, diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. O trabalho da DDH é apoiar a cultura dos direitos dentro e fora da universidade. Uma das atividades por meio das quais procuramos fazer isso é divulgar pesquisas que ajudem as pessoas a compreenderem os seus direitos e a atuarem em sua defesa. O podcast No Ar é um projeto da Diretoria Executiva de Direitos Humanos que reúne pesquisadores que trabalham pelos direitos de todos à justiça socioambiental. Acompanhe e compartilhe os episódios do No Ar, um diálogo sobre a natureza e sobre como podemos aprender a viver em cooperação com ela. Agora, professora, isso soa realmente como algo incrível e revolucionário para a indústria alimentícia e a forma como ela lida com os resíduos tóxicos, tipo a manipoeira, como a senhora comentou aqui com a gente. Eu queria saber se existe algum lado negativo de se aplicar essa pesquisa na prática. Então, eu costumo dizer para os produtores de farinha, se a gente conseguir realmente colocar no viés industrial, eles vão vender muito mais esse produto a partir da manipoeira do que a própria farinha, né, em termos de valor agregado. Se nós conseguirmos colocar uma unidade industrial junto ao produtor, onde a obtenção da manipoeira esteja ao lado da onde você vai tratá-la, seria o ideal, né? Porque ele é um material muito cheio de nutrientes, até transportar para um outro local você tem que usar um transporte refrigerado para que não se deteriore, porque tem muitos nutrientes lá dentro. Então, isso tem que ser realmente pensado, né? Mas nada que a gente não consiga equacionar, né, com desenvolvimento industrial, com engenharia mecânica, engenharia de alimentos, que a gente não possa resolver. Então, a grande questão que se apresenta hoje é como tornar esse processo, primeiro, mais produtivo, obtermos mais desses biosurfactantes, e como é que a gente vai equacionar esse transporte e esse preparo da manipoeira até chegar na hora da sua utilização. Agora, isso tem caminhado muito, a gente tem obtido passo a passo, né? Passo a passo, a gente desenvolve a cada trabalho de tese um determinado pedaço desse desenvolvimento. Esses produtos, eles são tão valiosos, mas tão valiosos, embora o mundo ainda não o utilize, talvez com o impacto que deveria, justamente por conta da produção e do preço, né, como eu já expliquei, que para os derramamentos de petróleo, por exemplo, eles são o ideal. Então, se você conseguir aquelas manchas que vocês enxergam, aqueles animais sofrendo com aquele petróleo grudado nas suas penas, o que a gente enxerga na televisão? Se passam detergentes, né? Se lava com sabão para tentar tirar, e aquela retirada é muito difícil. Muitas aves morrem por conta disso. E essas substâncias, tanto o mel como a surfactina, mas especialmente o mel, acaba retirando essa coisa do petróleo, ele consegue diminuir o tamanho das partículas e solubilizá-las em água.
Então é uma coisa extremamente importante, extremamente. Os outros aspectos, inclusive de utilização para a parte médica, ainda nem estão esclarecidos, mas tem muitas coisas ainda a serem pesquisadas. Inclusive, nós até estamos, vou me adiantar dizendo isso, mas ainda os resultados são inconclusivos, em utilizar até para como antiviral mesmo. Por quê? Porque, por coincidência, neste momento, a gente sabe que o Covid-19 ele tem uma capa de lipídio, né? Ele é uma fita de RNA cercado por uma capa de lipídio. Esse vírus que tem essa camada de lipídio, né, que é uma fase oleosa, se você utilizar um tensoativo, essa camada oleosa ela se desfaz porque ele vai atrair água, então isso arrebenta, né? Talvez exponha, faça com que esse vírus ele não consiga mais replicar ou entrar ou fazer a sua contaminação propriamente dita, né? Então isso nos chamou a atenção desde o primeiro momento e existe no mundo um único trabalho que levanta essa possibilidade, o que nos chamou muito a atenção. Isso é então realmente maravilhoso, professora, porque a gente tem aqui um produto que é um resíduo, que hoje é quase totalmente ignorado, mas que pela sua pesquisa a gente sabe que ele pode diminuir a poluição ao produzir farinha de mandioca, resolver problemas de derramamento de petróleo e até ajudar a solucionar essa crise terrível de 2020, 2021. Qual seria o futuro desse projeto? Então, é importante dizer que no Brasil a gente tem umas dificuldades para serem superadas que exige realmente alguns desenhos governamentais, né? Por exemplo, existe uma dicotomia ainda, um gap, um espaço grande entre a ciência que se desenvolve nas universidades e centros de pesquisa e o aproveitamento dessa ciência, né? No sentido de tornar produtos importantes para a própria sociedade e a trazer soluções para essa sociedade. Então, esse espaço, por exemplo, se esses dados que nós já obtivemos e que já publicamos, e já patente que já fizemos, tivesse sido lançado, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, nós já teríamos uma lista de umas 20 empresas batendo na porta, querendo fazer a administração desse processo ou ajudando até na elaboração da alta escala. Mas no Brasil é difícil, porque as comunicações não são claras assim. A Inova, que é a nossa agência lá, ela consegue equacionar todos os aspectos legais, mas o outro ator, que são justamente o setor industrial brasileiro, o setor empresarial brasileiro, ele não está acordado para essa possibilidade. Isso aqui é uma coisa que tem que ser criado canais ainda. Alguns foram criados na década passada, foram abandonados talvez nesse presente, mas a gente tem que recuperar, porque não adianta você querer dizer, por exemplo, vamos agora fazer com que a pós-graduação brasileira produza efeitos sociais se você não tem o canal pronto. Isso não pode mais ficar desse jeito. Nós temos teses, coisas lindíssimas desenvolvidas no país, teses incríveis. E quando a gente olha os alunos que fizeram essas teses, o desenvolvimento que eles tiveram, a dedicação, a inteligência que foi colocada, o recurso que foi colocado, porque quer queira, quer não, a pós-graduação, ela usa um recurso governamental, né? Agora, isso depois vai aonde? Não vai? Isso é dramático. Então, no nosso caso, nós estamos justamente nesse viés agora, de achar parcerias que possam fazer aquilo que a gente não faz, que é colocar em grande escala, uma escala industrial. Eu não vou usar um fermentador de 200 litros, não é para mim, não é isso minha área, entendeu? Essa é a questão. Bom, então, já caminhando para o final desse episódio, queria perguntar, professora, se você tem alguma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Eu acho que primeiro para os nossos jovens alunos de graduação e pós-graduação, nós temos alunos brilhantes, temos que reconhecer isso, eles fazem um trabalho lindíssimo. Eu estou falando pelo lado da Unicamp, mas um pouco também que eu conheço do Brasil, né? A gente visita vários centros, então eu acho que desperdiçar esses talentos
é como eu já falei, jogar ouro fora. Decisores de política não entenderem isso, realmente é jogar o país numa área muito difícil depois de recuperar, porque o mundo caminha a passos largos com a ciência junto. Veja, quanto mais ágil for esse aproveitamento, mais desenvolvimento daquela sociedade. E isso é o nosso problema atual. Nós criamos um sistema de pós-graduação perfeito, um sistema de pesquisa de pós-graduação é um dos melhores do mundo, não sei se todos têm essa noção, é muito organizado. E o sistema de pesquisa brasileiro também é muito organizado. E olha que ironia do destino, o setor industrial brasileiro, na área de alimentos, é extremamente avançado. Então, é uma junção, falta alguém ligar esses pontos, é só isso que falta, na minha opinião. Eu queria dizer que hoje, se você consultar o DataSUS, você vai ver quantas doenças não transmissíveis que estão hoje presentes. E essas doenças, elas causam muito problema para as pessoas, elas são doenças degenerativas, como diabetes, cardiopatias, né? E o que acontece? Hoje existe uma linha de trabalho que mostra que o crescimento do diabetes mellitus no mundo é tão acelerado que não pode ser, tem que haver um outro agente causal, que não seja a idade, que não seja a comida. E se discute, por exemplo, que a contaminação ambiental das águas e do ar pode ser um dos fatores envolvidos seriamente com as doenças degenerativas. Então, veja, se a gente não cuidar, né, se o mundo não se preparar, se o Brasil não cuidar, nós estamos causando dano à nossa população, né, assim, inclusive usando todo o sistema de saúde com todas as dificuldades que a gente tem. Veja como é importante esse pensamento da preservação, do cuidado, ele tem que existir. E trocar por bio tudo que for possível é palavra de ordem para ontem. A Fundação Bill Gates acabou de lançar um edital sobre transformação de alimentos na África por fermentação. É um financiamento imenso para cientistas da África, mas ligados a outros cientistas no mundo que possam fazer esse trabalho, transformar através da fermentação, recursos naturais em alimentos ou em medicamentos. A palavra bio é a palavra que vai nos preservar, não tem outra saída.